Vamos continuar aqui a distorções, teologicamente falando, e biblicamente, a visão do pastor Eliseu. Cara, se a gente mostra no catecismo, não, é doutrina católica. Se a gente mostra na história, não é válido. Mas se a gente mostra na escritura, os católicos não sabem interpretar a Bíblia, etc. O protestantismo é a coluna sustentável da verdade. Será mesmo? Será que a Bíblia concorda com isso? Simples, pô. O pastor Eliseu está tentando, dando volta e não consegue provar de capítulo e versículo que Maria ela é adorada no culto católico. Simples entender isso. Olha só, Lucas 1,48, todas as gerações me proclamarão. Bem-aventurada, a própria Santa Isabel, cheia do Paráclito do Pentecostes, diz: de onde vem esta honra divina, mãe do meu Senhor? Invocando uma estátua de si mesmo em uma igreja, venerar imagens sagradas de profetas e apóstolos é contra os mandamentos das Escrituras. João tentou adorar um anjo em Apocalipse 22. Ele tentou, mas não conseguiu completar, pois o anjo interrompeu. E o anjo explicou o porquê que ele, o anjo, não poderia ser adorado. E ele diz: eu sou conservo teu. Mas poderia ser venerado. Se o Apocalipse diz ali que o apóstolo João, ele... Olha só. Abre a sua Bíblia e prova de Bíblia. Apocalipse 19, 10. Olha só. Já conheço de cor os versículos que esses hereges usam. Olha só. (19:10). 10. Porém, prostei-me a seus pés, ó. Olha só que interessante. Vemos ali, o profeta Balaão prostrou diante do anjo, não foi repreendido. O profeta Josué, sucessor de Moisés, prostrou diante da imagem da Arca da Aliança, que tem 2 querubins, não foi repreendido. Certo? O rei Davi prostrou-se também diante do anjo, foi repreendido. O profeta Natã, 1 Reis 1:22 em diante ali, prostrou diante de rei Davi, não foi repreendido. Cornélio, Atos Apóstolos 10:25-26, prostrou diante de Cornélio, prostrou diante de São Pedro para adorar. Êxodo 20 está falando o quê? Não terá outros deuses diante de minha face. Olha só que interessante. Claro que foi repreendido. Porque o discípulo amado prostrou diante do anjo para adorar o anjo como se fosse o seu Deus. A seus pés para adorá-lo. O anjo não é Deus. O anjo não é a divindade. O anjo são servos. Mas ele disse-me: não faça isso, eu sou um servo, como tu e teus irmãos, possuidores do testemunho de Jesus. Adorai a Deus, porque o Espírito é profético, não é outro que o testemunho de Jesus. Ó. Simples entender isso, pastor. Claro que o cara vai distorcer de acordo com a sua visão, só na Escritura e etc. Ele diz: eu sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas. Ou seja, Então, dos apóstolos. no Velho Testamento tinha imagem de anjos. Olha só como que é interessante. O que abriga ali em cima da Arca da Aliança são os servos. Os anjos são servos, como diz Apocalipse 19:10. Por isso que em cima da Arca da Aliança tem representações de servos. E a Escritura é recheada de honrarias a esses servos. Só você pegar Hebreus 12:1, essa multidão, essa
multidão, até esqueci o termo aqui que eu uso. É só que interessante, Hebreus 12, ó. Deste modo, cercado como estamos de tal nuvem de testemunhas. Essa testemunha aqui vai ser venerada, vai ser honrada. Não com culto de adoração, mas veneração. E se você for pegar aqui todinho aqui, ó, Hebreus 13, ó, 11, você vê ali totalmente uma analogia dos heróis da fé. Se você for pegar Hebreus 13, 7, ó, a própria escritura, ô pastor, que você se enche a boca para falar que vocês são sólidos e escriturista, a sua fé é engajada num livro, sólida escritura, a sólida escritura diz que para a gente lembrar de vossos guias que encerraram a carreira, Hebreus 13, 7. Quem são esses guias que encerraram a carreira? Quem é mais honrada? Quem é mais venerada? Como vai dizer Lucas 1,48. Como vai dizer ali na própria boca da Santa Isabel. Dando culto de honra a Theotokos. É um esgoto, cara. Dos profetas, ou seja, dos apóstolos. O anjo, no contexto da adoração, se nivela aos companheiros de João como indignos de adoração. Pois ele diz que ele é um conservo, alguém que serve com os profetas, alguém que serve com os irmãos. Não, o pastor lê o texto e explica em cima do texto. Você já está colocando coisa que não tem no texto. Fazendo doutrina com esse versículo bíblico. Para tentar provar as imagens e as sacras são totalmente adoradas. Mas pelo contrário, são veneradas, são honradas, são prefiguradas no Velho Testamento. A Escritura deixa bem claro isso aí. Não essa visão sua errônica, mentirosa, prostituída. Responde o Eudes White lá que fez 2 vídeos reagindo ao seu vídeo. Que aula, que aula. Que serve alguém que serve com os profetas, alguém que serve com os irmãos, contemporâneos do apóstolo João, não podem ser adorados. É isso que o texto está dizendo. E eles estavam, alguns morrendo, outros à beira da morte, outros morreriam, mas o anjo diz, nós somos conservos, nós não podemos receber adoração. O anjo que protege não deve receber nenhum tipo de veneração e prostração. Por que que os apóstolos, irmãos de João, conservos com o anjo, receberiam a adoração? Ah, mas eles estão vivos no céu e não mortos. O anjo também estava vivo e está vivo até hoje. E o fato de estarem vivos no céu não torna ninguém digno de receber a adoração. Repito, os vivos no céu... É só, aqui é totalmente essa falácia dele, esse esgoto, esses termos, como diz Filipenses 1:8, São Paulo, né? Olha só. Ele está falando que não se deve prostrar diante do anjo. Simples. Para adorar. Temos pessoas na Bíblia, na Escritura, que prostrou diante do anjo e não foi repreendido. Que prostrou com respeito. A diferença, gesto, e a diferença, prostrar para adorar. Olha só. Você pega aqui, ó, Números... Acho que é 22, 31. Olha só. Olha só. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a espada desembainhada na mão. Inclinou-se e prostrou-se com a face por terra. Olha só a diferença de Apocalipse 19, 10 e em Números 22, 31. Por que o profeta Balaão, seu herege, dos hereges, não foi repreendido? Porque o profeta Balaão prostrou diante do anjo não para prestar culto de adoração.
Olha só que interessante. Essa visão louca desse protestante, desses discípulos de Lucas Bonzoli. Olha só, vamos mais ainda. Você pega... vamos lá. José também postou diante do anjo, também não foi repreendido. Certo? Vamos lá. Samuel. Samuel também tem aqui, ó. O servo prostrou diante também do rei Davi, ó. É 1 Reis, não, segundo, é 1 Reis 24, 19, ó. Davi subiu a segunda palavra de Gade, intérprete da ordem do Senhor. Ornã, que estava debulhando o trigo, viu aproximar-se dele o rei, com a sua comitiva, adiantou-se e prostou-se por terra diante do rei, dizendo, ó, porque vem a mim, meu senhor. Chama o rei Davi de senhor ainda. Prostou ali diante do rei Davi porque foi repreendido. Olha a intenção de Ornã ao rei Davi. Chama de senhor. Crônicas, que eu amo o livro de crônica também, para calar a boca desses hereges. Acho que é Crônica, primeiro Crônica. Isso é isso mesmo. Crônica 21, 21. Olha só. Primeiro Crônica 21, 16. Ó. Olha só de novo. Pessoas prostrando diante do anjo e não foi repreendido. Davi, tendo levantado os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre o céu e a terra, com a espada desembainhada em sua mão, dirigida contra Jerusalém. Então Davi, ó, e o ancião, coberto de saco, prostou-se com o rosto por terra. Muito diferente de Apocalipse 19, 10. 21, 21, ó, Crônica 21, 21. Quando Davi chegou perto de Ornã, ó, este ouviu, saiu da eira e prostou-se diante de Davi com o rosto contra a terra. Olha só, cara. Você tá vendo isso aqui é uma desonestidade, cara, tremenda. São os discípulos da descendência da serpente, Apocalipse 13, 5, 6, declinindo os habitantes do céu. Quem é mais caluniada? Você pega lá o vídeo do Bruno Lima, tem vários vídeos falando da Virgem Maria, da Assunção, dos dogmas, totalmente falando que é mentira. Você pega vários, você entra no canal do Lucas Bonzoli, que eu parei de fazer vídeo do Lucas Bonzoli, porque eu cansei de fazer esses vídeos, cara. No meus inscritos ali, eu estudei 200 vídeos de Lucas Bonzoli falando mal da igreja. Ele e seus companheiros. Cara, eu tava estudando várias coisas, cara. Eu perdi a vontade, porque o Bruno Lima, se pegar o Bruno Lima falando mal de Nossa Senhora, é uma coisa que pegar o Lucas Bonzoli falando mal de Nossa Senhora, Thiago Dutra, pegar o Rodrigo Mocelin, Rodrigo Silva, porque são instrumentos do cão. Ao ponto, em Atos Apóstolos 10, 25 e 6, Cornélio prostrou diante de São Pedro. Por quê? O que a Bíblia proíbe? Prostrar diante de uma imagem e adorar o jumento da imagem, seu jumento. Por exemplo, tem uma imagem de pau aqui. Se eu me prostrar, para mim tanto faz, pô. Para mim não significa nada a imagem pagã. Se eu me prostrar também para venerar uma imagem pagã, isso também é contraditório, cara.
Não, a imagem pagã, ela quer ser adorada. Satanás, Mateus 4, queria o quê? De Cristo, ser adorado como Deus. Por que Adão e Eva caiu? O que o Satanás promete para eles? Será como deuses. É isso, simples entender. Aí o cara pega o primeiro vídeo, resposta católica. Segundo vídeo, o mesmo blá 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 não consegue provar, cara. Porque imagem via sacra, aqui ó, você pega, você vai ler desde Êxodo até Apocalipse, que tipo de imagem que o Emanuel, que o verbo, o Deus vivo está proibindo. Que tipo de imagem que tinha no Egito ali? Que tipo de ídolos era cultivado ali? Deus Natã, Deus Íris, Deus Totes. Simples entender isso. Eu fiz um vídeo falando isso, respondendo aquele herege também, discípulo Lucas Manzoli, o João, respondendo o padre, né? É simples, pô. Os caras querem colocar as imagens pagãs e comparar com as imagens via sacra. Pega, baixa a imagem pagã e compara com a imagem de Nossa Senhora, para você ver a diferença da imagem via sacra para uma imagem pagã, cara. Tem muita diferença. Você pega a imagem lá dos filisteus, Deus, o Dagon, e compara com a Arca da Aliança, cara. Tem diferença, tem distinção, seu herege. Balaão prostrou diante do anjo, não foi repreendido. Davi prostrou diante do anjo, não foi repreendido. Josué prostrou também diante do anjo e não foi repreendido. Josué prostrou diante da Arca da Aliança também, que tem 2 querubins ali, não foi repreendido. E etc, e etc, e etc, cara. Vamos ver se eu acho que Josué... Aí fica nessa... Cai quem quer, cara. Eu estou aqui para abrir seus olhos, eu não sou a verdade não, mas estou mostrando capítulo e versículo bíblico. Olha só aqui, ó. Josué 5, 13, ó. Josué encontrava-se na proximidade de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele. És do nosso? Disse ele. Ou dos nossos inimigos? Ele respondeu, não, venha como chefe do exército do Senhor. Josué prostou-se com o rosto por terra. E disse-lhe, ordena o meu senhor a seu servo. E o chefe do exército do Senhor respondeu, tirai o calçado dos pés, porque o lugar que te encontras é santo. Assim Josué fez. Assim fez Josué. Olha só. Então, cara, Jacó prostrou diante diante do seu irmão, Gênesis 33, todinho você vai ver, cara. Segundo Reis 2:15, os filhos dos profetas prostrou diante do servo Eliseu. Simples, não pega católico que não conhece Bíblia, cara. Não, eu tenho o Espírito Santo, eu posso interpretar a Escritura. Realmente, esse Espírito Santo que discerniu usou pessoas para fundar mais de 60 mil denominações. Aqui no Brasil já liberou as quase 50 mil. O mesmo Espírito Santo inspirou Edir Macedo para fundar ali o Templo do Rei Salomão e a Universal. O mesmo Espírito Santo ali usou a Genoduc para fundar a Plenitude do Trono de Deus. O mesmo Espírito Santo ali usou o R.S. Soares para fundar a Internacional da Graça. O mesmo Espírito Santo usou o Valdomiro Santiago para se revoltar contra Edir Macedo e fundar a Mundial. Tenha dó, né? Salve Maria, sou servo missionário.